Hoje, a princípio, seria o subtítulo, o subtema de Exílios e Pertencimentos seria Teatro e Literatura. A Miri ia falar, né, sobre teatro e a Heloísa Buarque de Holanda, literatura. Como a Heloísa está doente, então a Cecília, como vocês viram no finalzinho do primeiro capítulo, né, a Cecília assume aqui. A gente conversa, acho que a gente podia conversar a partir da vivência mesmo, né, não sei qual que é a proposta, mas acho que a gente podia transgredir um pouco, já que estamos... Literatura caiu, né? Literatura caiu, então vamos falar de teatro, é isso? Não, enfim, vamos... Amiga, você começa... Tem a Clara de Andrade também, que está aqui. A Clara de Andrade é atriz, é pesquisadora da obra do Boal. E a Clara participa de uma mesa também, da próxima terça, né? Da próxima terça. E a Cecília também. Eu, particularmente, acho que você devia vir para cá também e entrar na roda. Mas se você está aí... Tem uma mala. E você aí também está na roda também. Estamos todos na roda. Então, a minha proposta é que a gente se conheça e que falemos e aprofundemos um pouco a partir desse espetáculo, né, desse texto, dessa temática, desses exílios todos, desses pertencimentos todos, né? E é isso. Se apresentar, o Amir Haddad. Deixa eu falar uma coisa antes. Eu estou de chapéu porque está muito frio, eu tenho pouco cabelo e fica frio na cabeça. Mas ainda assim, será que dá para diminuir o ar refrigerado? Eu acho que todo mundo gostaria, na plateia, não gostaria? Tá, por favor. Né? Um aquecimento. Né? Se não puder, a gente faz os exercícios aqui, sobe, desce. Opa, melhorou na hora, ó, Cecília. Já fiquei bem mais animado. É ótimo. Não gosto de refrigerado. Bom, você vai apresentar agora? Não, a gente sempre fez. Não. Olha, eu quero apresentar minha coleguinha, Cecília Boal. E eu vou apresentar a Mira, né? Nós dois vivemos uma situação muito semelhante, que é a ausência do Augusto Boal. Eu pensei que você ia falar da dívida. Da dívida. Não, também devíamos muito dinheiro para o governo do Estado, não devemos mais. Para o garotinho. Daí o Sérgio Cabral está perdoando. Né? Então, temos essa coisa. Mas temos também essa ausência, né? Que é uma ausência forte. Quando, nessa fala final que o rapaz fala, da voz que não se cala e tudo isso, adquire um sentido tão grande quando a gente vê o pensamento do Boal crescendo, a voz dele crescendo, e falando, não me calo, eu não me calo, e você sentindo que a voz do Boal não se cala, que é uma coisa muito difícil, uma coisa que ficou muito difícil para mim, depois da morte do Boal, e é que eu passei a ser quase que a única voz no teatro brasileiro, preocupado com alguma coisa, falando alguma coisa, e às vezes eu sentia que a minha voz não tinha alcance, eu sentia falta da voz do Boal. E eu fazia um belo eco para ele, mas eu sozinho, solando, eu sentia que faltava a força da minha voz. E aí essa fala, no final ali, ficou com um sentido tão grande, ficou tudo tão amplo, sabia, Cecília? Eu não me calo, não me calo. E as vozes vão aumentando, né? Vão ressoando, e é importante. Parece que hoje não precisa ter voz, não precisa falar nada. Eu acho que mais do que nunca tem que ter voz e tem que falar muito. Tem que falar muito. Está tudo tão bem, nós estamos vivendo o reino dos normóticos, não é? Antigamente tinha os neuróticos, agora tem os normóticos. Está tudo normal. Está tudo normal, a economia está bem. Tudo está bem. Mas é mais ou menos complicado. Então, tem que ter voz. Tem que ter voz. O teatro brasileiro tem que ter voz. O pensamento brasileiro tem que ter voz. O Brasil não produz mais pessoas como Augusto Boal, por exemplo. A realidade brasileira não produz mais homens desse tipo. Então, fica muito difícil que apareçam vozes que estejam falando coisas significativas, inteligentes, entende? Esclarecedoras, sobre o mundo onde a gente vive, sobre
as questões que nos assolam, essa coisa toda. Então, eu acho que tem que ter voz, né? Nossas vozes têm que aparecer e tudo isso. Eu continuo falando. Não posso dizer que estou gritando no deserto, porque não é verdade. Sempre tem um eco, tem alguma coisa, tem algum acontecimento. Sempre tem um futuro se instalando por debaixo de um presente muito assustador. Não só para a gente aqui, o presente assustador no planeta, para a civilização ocidental, um presente assustador. Não é uma perspectiva de debacle muito grande, uma civilização interrompida, um processo civilizatório interrompido, né? Então, isso caminha, mas por baixo disso tem um futuro. Tem uma outra possibilidade querendo aparecer e aparecendo de maneira surpreendente, não como da maneira que a gente costumava pensar, não é? Durante o período, principalmente a década de 60, um momento muito rico, e a década de 70, mas a humanidade descobrindo as suas maneiras de construir o futuro no presente, debaixo de condições bastante adversas, debaixo do reino da aparente normalidade, né? Oh. Que visão! A guisa de introdução, né, Cecília? E agora a minha colega Cecília Boal. Não, estava um pouco assustada com essa visão apocalíptica do Amir. Mas, enfim, eu não era previsto que eu falasse hoje, né? Mas não tem problema, de qualquer maneira. Então, claro que eu tenho pensado bastante sobre essa questão do exílio, porque de certa forma, não sei qual foi a vivência de vocês, a experiência de vocês, mas nesses países latino-americanos, de alguma forma, somos todos filhos de exilados já, né? De pessoas que vieram da Europa, uma boa parte. Eu sou argentina também, né? Então, a Argentina não conheceu um fenômeno que vocês conheceram e que tem muita permanência, sobre o qual ainda não se fala o suficiente, que é a escravidão. Então, aqui no Brasil, vocês tinham imigrantes de todo tipo, como nós, quer dizer, espanhóis, italianos, de outros países europeus, mas também tinham pessoas que foram forçadas a vir de uma maneira muito brutal, muito terrível, né? Que eram capturadas e trazidas à força. Mas, por exemplo, meus avós eram poloneses e vieram por causa da guerra e das condições econômicas da Europa também, tanto por parte da minha mãe como por parte do meu pai. E eram pessoas extremamente pobres. O meu avô materno era um homem praticamente analfabeto. Então, é bastante curioso como a história vai se repetindo, uma coisa que a gente sabe, né? Quem estudou um pouquinho de história sabe, de qualquer maneira, que a história é cíclica e ela vai se repetindo, mas, enfim, que os filhos desses imigrantes que tinham encontrado a América, com o que isso significou em algum momento, como o bem-estar, todo mundo sabe que o sonho desses pais portugueses, italianos, era que os filhos fossem na universidade, que se formassem, que fossem doutores. Então, esses filhos tendo que ir embora, né? E por questões políticas, não eram por questões econômicas. E então, como eu acompanhei Augusto Boal durante 43 anos, eu acompanhei ele nos exílios. Ele foi preso em São Paulo, então voltamos para a Argentina, e na Argentina recrudesceu, assim, a ditadura foi uma ditadura particularmente terrível, né? Muito assassina. E então nós fomos embora primeiro para Portugal e depois moramos vários anos na França. E é isso mais ou menos que ele vai contando na peça, né? Tem o primeiro episódio, é o pessoal que sai do Chile para ficar em Buenos Aires num hospital.
E nós conhecemos muitas dessas pessoas que agora, por sorte, eu tenho reencontrado aqui no Brasil, pessoas que voltaram e ficavam naquele hospital sem nada para fazer, essa situação que vocês viram, sem dinheiro e sem nada para fazer e completamente marginalizados, né? Quer dizer, num país no qual eles não se integravam, muitos não falavam a língua, enfim, também não queriam aprender. Eu encontrei em Buenos Aires o Ferreira Goulart, que se recusava a aprender espanhol porque ele dizia que um poeta não podia perder a língua dele, né? Então, coisas elementares, como fazer consertar o telefone, ele não fazia, ficava séculos sem telefone, porque não sabia falar. Quer dizer alguma coisa, Miriam? Não, estou te ouvindo. Achando interessante. Então, e, ao mesmo tempo que essas situações eram bastante tristes, né, para as pessoas que estavam passando por aquilo, porque o exilado, claro que o exilado econômico também tem o mesmo problema, porque, na medida em que ele não tem dinheiro, ele não pode pensar em voltar. E tem, assim, muitos velhos italianos que morriam na Argentina, em Buenos Aires, né, a cidade da qual eu venho, e com aquele sonho de voltar um dia para o país deles, e não voltavam nunca, porque podiam voltar, mas não tinham condições econômicas, não tinha como pagar a passagem, né? O exilado político, ele não pode voltar porque ele tem medo, quer dizer, já foi embora por causa do medo e não volta por causa do medo. E no caso do Boal, não foi o único caso, obviamente, mas foi o caso que eu conhecia, não renovavam o passaporte dele. Então, é uma situação assim bastante cruel, porque você impede uma pessoa de trabalhar, e o passaporte é um documento de viagem. Então, a pessoa que é obrigada a viajar, mas não tem passaporte. E assim ficamos muito tempo, até que um amigo dele de São Paulo, com muita coragem, fez um processo contra o governo, e ele ganhou o processo. Então, teve o documento renovado. E, atrás dele, muitas pessoas estavam na mesma situação, né, porque se criou jurisprudência e puderam, então, ter de novo os passaportes, né, os que nos permitiu sair da Argentina, porque a Argentina estava ainda pior que o Brasil, né? Dava muito mais medo morar lá do que ficar aqui. Então, enfim, tem essa situação específica e, realmente, por pior que seja as situações de um país, não tem nada pior que a falta de democracia, eu penso, né? Que passei por muitas situações assim. Eu estava até comentando com alguém, que não me lembro quem comentou as eleições francesas, que ganhou a Hollande, e disse, bom, não, é meio fraquinho Hollande, não é? Tá? Mas já se sente uma diferença. E você lendo assim, os jornais, a alegria das pessoas. E eu estava quando ganhou Mitterrand. Não foi assim um grande governo, não foi um grande presidente, mas você imediatamente sentia que tinha outro clima, que era menos opressivo, né? Eu aproveitei o tempo que eu passei na França para fazer uma universidade, uma faculdade, para estudar. E, então, dentro da faculdade já tinha outro clima, mas era impressionante, parecia que tinha virado assim. Então, esse clima assim, de tranquilidade é muito bom para o desenvolvimento de um país, em todos os sentidos. Agora, eu, numa coisa, vou concordar com a Mir, sem esquecer que, apesar de tudo, se instalou a Comissão da Verdade, a gente espera que vai começar a funcionar. Então, a diferença, até agora, entre o Brasil e a Argentina, sempre é chato assim, essas comparações, mas os argentinos, por uma razão que eu não me explico, porque eu não acompanhei o processo, eles resolveram que não iam esquecer. E tem uma frase muito antiga, não sei se de um tango, de um bolero, ou de um filme, que o filme retomou como título, que é bem argentino, assim, aquele drama, né, aquela vivência dramática argentina, mais que nada portenha, né, que se chama Sin Olvido e Sin Perdón. Então, até agora eles fazem isso, coisas que parecem até ridículas, né, de fazer um processo com o senhor caindo os pedaços, mas com o senhor que continua dizendo que ele já jogava as pessoas no mar, vivas, porque era a solução, né? Estou me referindo a Videla, não sei se vocês leram a entrevista que publicou Carta Maior, e ele reivindica o que ele fez,
E está com 86 anos. Quer dizer, já não tem jeito, né? E é muito bonito, não sei quem foi a Buenos Aires, quem conhece, quem não conhece, vai. Eu acho que seria interessante vocês conhecerem um lugar sinistro que chama Escola de Mecânica de la Armada, onde as pessoas eram um lugar assim de eleição, de tortura e de morte, e que foi transformado num centro de cultura, mas é imenso. Então, tem uma parte que é para as mães, da Praça de Maio, outra que é para as avós, da Praça de Maio, enfim. Dividiram os prédios e acabou aquele... Mas, realmente, você entrando lá, você sente uma sensação muito estranha. Parece que ainda tem aquele clima, né? E é bom lembrar, e aí eu vou passar a palavra para o Amir, porque senão me entusiasmo e continua falando, que esse movimento um pouco foi inaugurado pelas mães, né? Da Praça de Maio, que até agora elas continuam. Quer dizer, realmente foi uma coisa, um fenômeno interessantíssimo de pessoas que falaram, bom, nós já não temos nada para perder, né? Então, a representação da mãe, eu acho que, bom, daqui a pouco é o Dia das Mães, é muito forte na nossa cultura. E na Argentina, então, seguindo aquela vertente tangueira e melancólica, a mãe é uma entidade. Então, as mães se tornaram intocáveis, né? E tiveram muita força. É isso, um pouco. Posso seguir depois, se vocês quiserem. Eu fico pensando, né, que os argentinos que você falou, sem perdão e sem esquecimento. O brasileiro esquece e perdoa, de uma certa maneira, porque a gente viu aí no aniversário do golpe, no dia 31, como todos eles, os militares da época, não se esqueceram e não perdoaram. O discurso é rancoroso, é vingativo, assustador. Assustador. Não esqueceram e não perdoaram. Entende? Então, inverte um pouco aqui a posição. Eu tenho muito medo dessa demora do Brasil em abrir esse baú da verdade. Porque, quando abrir, vai fazer uma diferença grande na vida pública brasileira. Mesmo para aqueles que nunca sequer ouviram falar em ditadura ou qualquer coisa. Muda. Como uma eleição traz um candidato que traz alguma esperança, uma perspectiva de mudança, muda o ânimo do cidadão, como você falou, eu acho que também abrir isso, escancarar, deixar isso às claras, pode modificar demais problemas que a gente não consegue resolver hoje, talvez se resolvesse com mais facilidade se essas caixas fechadas dos arquivos da memória da ditadura fossem escancaradas definitivamente, essa comissão da verdade conseguisse realmente abrir esse jogo. A gente tem visto como é difícil, não é? 2 mandatos presidenciais e mais um terceiro, e como vai devagarzinho, como é grande a resistência do pensamento conservador brasileiro de se rever, de se transformar e de ir adiante. Então, mas eu acho que quando isso acontecer, talvez a gente perdoe, talvez a gente esqueça, mas vai dar uma limpeza no país, na atmosfera, na aura do país. Eu fico sempre esperando ver isso acontecer. Já não tenho muita esperança de ver na minha vida isso acontecendo, tamanha é a demora. Mas eu acho que é necessário, acho que é essencial abrir esse tampão, tirar essa rolha para a alma brasileira fluir em outra direção, e nós nunca mais temos medo nenhum de que isso possa voltar a acontecer. Eu fiquei com medo no dia 31 de março, eu fiquei com medo, e eu vi aqueles homens falando, eles que começaram a guerra, quem está na guerra sabe como é, igual esse Videla aí, assumindo tudo, não é? Eu fiquei com medo, com bastante medo. Eu fui uma pessoa que não saí do país, eu não me exilei,
né? Eu me mantive aqui no país o tempo todo, e também eu acho que nem era uma pessoa muito desejada pela polícia. Embora há pouco tempo eu fiquei sabendo, uma pessoa veio me falar, eu nem imaginava. Ele disse assim: você sabe que foram os militares que exigiram que você saísse da Unirio, eu era professor de teatro na Unirio, e fui sumariamente demitido. Um dia eu cheguei para entrar, não me deixaram entrar. E eu achava, embora tenha havido isso muito, que era mais uma questão com alguns professores de lá, porque eu dava umas aulas muito boas, eu gostava. E os alunos fugiam da classe desses professores para assistir a minha aula. E essas pessoas não me perdoaram, até hoje, essa história. E sabia que eles tinham sido os estimuladores desse movimento de me botar para fora. E achava que era só isso. Depois, não, há pouquíssimo tempo, eu encontrei um rapaz na rua que veio me contar isso. Falei: rapaz, o que é isso? Como é que é? Falei: não, foi lá, tem uma carta, não sei aonde, e me orientou dizendo onde estavam as coisas, que era uma exigência, então, do governo militar que eu não desse mais aula no Conservatório de Teatro Brasileiro, de teatro. Então, o que eu fiquei vendo, que o fascismo serve muito para essas coisas. Se você tem um desafeto, entende? É muito mais fácil você se livrar dele no regime fascista. Entende? Você pega lá e fala: esse cara está me atrapalhando. Então, você vai apoiado pelas forças reacionárias e atinge aquela pessoa. Sempre é um perigo muito grande. Hein? É porque está gravando, né? Isso aí. Mas antigamente eu tinha medo de microfone. Logo depois que começaram com as aberturas, não falava de microfone, não. Podia estar sendo gravado, tinha o SNI, o DOI-CODE, essa coisa toda, a gente vivia essa paranoia, né? Microfone, fingia que estava falando, fazia assim, para não falar. Mas eu fiquei no país, eu não saí. Agora, tive que fazer vários tipos de imigração interna na minha vida, passando por essas coisas. Uma delas é perder esse lugar onde eu estava, partir para outro esquema. No próprio teatro que eu faço, eu acabei imigrando de uma área para outra. Eu dou graças a Deus isso. Eu acho que ter vivido a década de 60 e ter encarado um governo como o do General Médici foram essenciais na minha vida, entende? Foi muito importante, muito importante. Eu digo que o meu trabalho e até a minha cabeça é produção do governo Médici. A formação que a gente teve na década de 60, final dos anos 50, parece tão longe, né? Imagino que tem pessoas aí que falam década de 50, igual eu quando falava 1920, né? Para mim. Mas o final da década de 50, a década de 60 inteirinho, foram momentos excepcionais do século, da vida da gente. E eu sou muito grato por ter vivido esse tempo. Embora não seja grato por ter vivido os períodos negros da ditadura, eu sei que me trouxe muitas conquistas, ter me defrontado com isso, que era uma ditadura que eu não sabia o que era. Eu ouvia falar da ditadura do período Vargas, mas não tinha a menor noção do que era. Então, também foi muito enriquecedor para mim e o meu trabalho. Então, eu sou uma produção da inquietação dos anos 60 e da repressão violenta da ditadura brasileira. Eu tive que me virar, porque eu fiquei aqui dentro. Não é? Eu lembro do Boal dizendo para as pessoas, a gente ficou aqui, não podia fazer nada, e o Boal dizia: pode sim, o Amir fez. Podia ser. Ele sabe porque dizia para o Boal: você fez porque você ficou fora, aqui não dava para fazer nada. E ele dizia: dava sim porque o Amir Haddad ficou
e fez. E, realmente, o meu trabalho, o que eu faço hoje, meu enorme investimento nos espaços abertos e o conceito de arte pública em oposição às artes privadas que a gente vive muito poderosamente, tudo isso nasce da minha tentativa de não me identificar em nenhum momento com o presidente Médici. Ele ficou, para mim, um exemplo, um antimodelo. Né? Um antimodelo. Entende? Fala que não quero em nada aparecer. Eu até sonhava com o presidente Médici. Sonhava com ele, e aí eu tinha um psicoterapeuta legal, ela é ótima psicanalista, e conversava muito com ele sobre essa questão do poder, o que significava e o que esse homem significava na minha cabeça, o que me ameaçava, o que me estimulava, o que era. Então, tudo o que eu faço hoje é oposição declarada ao pensamento da ditadura brasileira. Não é? A organização interna do meu trabalho, as relações de poder dentro do trabalho, essas coisas que eu faço nasce da minha relação com um panfleto anticomunista da década de 30. Na verdade, é um texto de 1936, contando a intentona comunista de 35 e pedindo ao governo Vargas, então, uma repressão maior contra o pensamento novo que vinha invadindo o Brasil. Entende? A USP, a Universidade Lévi-Strauss, o cinema, todas as coisas que vinham rompendo a estrutura colonial brasileira e a reação a isso, o espírito reacionário a isso. Então, no desmonte desse folheto, desse panfleto de extrema-direita, eu fui parar do outro lado, eu fui parar nas praças, nos espaços abertos, fui parar numa forma de representação totalmente diversificada, porque um dia o General Médici foi assistir um espetáculo meu e gostou, e eu falei, está errado. Está errado. Está errado. Então, eu mudei tudo. Fui desmontando dentro de mim, começando a entender que essa arbitrariedade estava na ética e na estética de uma elite dominante e que na linguagem mesmo desse espetáculo estavam contido coisas que não precisava necessariamente uma ditadura militar para estabelecer uma relação de poder sobre o espectador. E na estrutura interna da produção dos afetos, daquele grupo que está produzindo um espetáculo, também essas relações se multiplicavam e se multiplicam. Então, o meu trabalho todinho foi estudar as relações de poder que se estabelecem dentro de um coletivo de trabalho, como é que você desmonta esses modelos, como é que isso atua dentro de você. Na verdade, como é que você você limpa os seus afetos dos conteúdos ideológicos, porque a gente tinha ideias, e o afeto parecia que era uma coisa incontaminada, que não tinha nada a ver. E o que eu fui trabalhando é justamente romper a couraça ideológica que prendia os afetos mais verdadeiros dos meus atores e meus, até chegar numa forma de representação mais aberta, mais solta, mais popular, mais espontânea, não é? Que é uma coisa que me interessa muito e que até hoje eu persigo essa forma de organização realmente democrática, de horizontalidade entre os participantes de um coletivo de trabalho, e a questão ética é essencial, com que linguagem você se dirige ao outro. Entende? Então, como é que o espetáculo dialoga com a plateia? Que nível de horizontalidade? E qual a verticalidade possível no encontro entre pessoas que se comunicam e se elevam de pensamento, espírito, o que quiser, naquele momento, que é essa coisa, que é essa cerimônia que é o espetáculo teatral. Então, essa questão me perseguiu e me persegue muito fortemente. Entende? Qual é a linguagem? Com que linguagem você fala com o outro a ponto
de necessariamente respeitar o outro na sua frente. E o teatro sempre teve uma linguagem de sedução, de imposição, de determinação de verdade, de afirmações muito grandes. Então, eu achava que o espetáculo estabelecia com a plateia uma relação de poder muito, muito forte. E eu tento e luto para modificar essa relação de poder, para que todos sejam empoderados pelo espetáculo, não só o ator. Não só o ator adquira poder, mas o espectador também saia do acontecimento teatral com uma sensação de empoderamento, de ser capaz. Coisa que o teatro não faz muito. O teatro quer você mostrar assim, olha o que eu sei fazer e você não sabe. Né? E a minha tentativa é sempre assim, olha o que eu faço e que qualquer um pode fazer. Entende? Então, um espetáculo que caminhe por aí. Então, na verdade, é uma estética que nasce de um comprometimento ético muito forte. Muito forte. Não posso pensar nenhuma estética que não esteja ligada a uma ética. Não imagino uma estética longe de ética. Mesmo o pensamento esteticista, o estético moderno que existe hoje, fala, não tem nenhuma ética. Tem sim. É a ética do sistema da burguesia mercantilista, entende? Da burguesia capitalista mercantilista, a ética protestante. Tem sim, e você pode não estar pensando nela, mas é a ela que você está obedecendo, entende? A ética do indivíduo e do sucesso e da vitória do indivíduo a qualquer custo, produzindo uma estética ligada a isso. E mesmo que você não esteja pensando, você ainda vai reproduzir isso com mais facilidade, porque você está desprevenido. Então, você vai e faz isso. Então, uma modificação ética é muito importante. E é uma coisa que eu sinto no texto do Boal. Eu gosto muito dessa peça, Murro em Ponta de Faca. Eu sinto no texto que tem uma horizontalidade na discussão e uma inteligência na discussão que passa por todo o espetáculo, não tenta comover ninguém, mas tenta esclarecer bastante o que acontece com as pessoas numa situação dessa. Então, é uma peça que ela tem essa plenitude, não é essa plenitude, mas que vai fundo. É uma questão de respeito à plateia. E é teatro, não é literatura, só para a gente não deixar o tema passar, né? É teatro, não é literatura. Nas minhas andanças, ao longo de 50 e tantos anos de carreira, eu cheguei num momento de síntese muito grande, que eu achei que era o final, depois continuei andando, mas em que eu postulava da seguinte maneira a minha visão do mundo e do teatro. Teatro sem arquitetura, dramaturgia sem literatura e ator sem papel. Rompendo com todo o arcabouço da construção que a burguesia protestante construiu ao longo desses 300 anos e o teatro que ela desenvolveu e as bases do realismo, né? Desenvolvido dentro de uma cena italiana, agora a gente já tem essas salinhas, mas desenvolvido dentro de uma cena italiana com fortes conteúdos literários no texto e o ator confundido com o papel. Eu aboli a casa de espetáculo, aboli a literatura e aboli o papel. Entende? Então, ator sem papel. Porque o ator não é o papel, o ator é o cidadão, o papel é o papel. Mas, se a gente prestar atenção, o ator acaba sendo o papel. Entende? Que você é? Eu sou ator. E que você faz? Eu faço papel. Entende? Não faz nenhum outro papel a não ser fazer papel do papel. Então, eu dei essa puxada no tapete da minha própria história, do meu próprio caminho. Rompi com os espaços fechados, rompi com a literatura e me aprofundei na questão da dramaturgia e libertei o ator da prisão do papel, para que ele possa viver todos os papéis, inclusive o dele de cidadão. E ele não se contente, basta viver o Hamlet, que eu não preciso viver mais nada. Tem que viver. Jamais viverá bem o Hamlet se
não tiver ele, se ele não existir, se a relação ator-personagem não estiver muito bem colocada. Isso, ao puxar esse tapete de procedimentos básicos do teatro ocidental, realista, conforme nós conhecemos, ao tirar a casa de espetáculo, tirar a literatura e tirar a identificação do ator com o papel e colocar o cidadão com opinião, a gente começa a modificar toda uma perspectiva de construção de espetáculo, de divisão política do mundo, de uma postura ética diante do cidadão e com que linguagem você se comunica com eles. Isso tudo assim parece bastante complicado, mas na prática mesmo é abrir o braço e se entregar. Entende? Sem truque, sem sedução, sem vaidade, sem ego, carregado de opinião, necessitando dar essa opinião, falando as coisas como você acha que devam ser ditas, essas coisas. A melhor síntese de tudo isso quem fez para mim foi a Tônia Carreiro. Eu sempre conto isso, vai ver quem já me viu falando, vai ver eu repetir. Mas eu gosto muito. A Tônia Carreiro dizia que eu sou a Dercy Gonçalves dos intelectuais. Que eu adorei. É tudo isso. É aquela linguagem poderosa, milenar, muitas vezes milenar que ela traz, de um ator eterno ali dentro, com uma capacidade de reflexão de um intelectual, que hoje eu me chamo intelectual público, não sou mais um intelectual privado. Entende? Mas é um intelectual com aquela capacidade. Então, o Boal já chegou a dirigir a Dercy, não deu para ela se transformar no intelectual, né? Ela só fez na estreia, no dia seguinte... Ela desmontou tudo e fez o espetáculo como ela gostava de fazer e sabia fazer muito bem, né? Então, agora... No meu caso, eu tinha essa possibilidade e a capacidade de pensar, de refletir sobre o exercício da minha prática, né? Não ser só um prático, e nem ser só um teórico, mas ter uma prática teórica, uma teoria prática, pensar sobre a linguagem, sobre comportamento, sobre relações, sobre horizontalidade, sobre verticalidade, sobre cidadania, todas essas coisas que, na minha opinião, são profundamente ligadas ao teatro e ao ofício do ator. E como é que essas questões se processam, né, na produção de um evento chamado teatral. Hoje eu faço um monte de coisa, faço tudo quanto é tipo de teatro, mas eu investigo os espaços abertos, investigo a horizontalidade da praça. Eu não ponho cenário na praça, nem tem efeito de luz. Tinha os italianos aí que tinha até um piano pendurado, né? Na rua, era uma coisa poderosa, era teatro de rua, mas tem coisa pendurada. Os franceses também, aquele Royal Deluxe, fazem coisas fantásticas no meio da rua. Nós não. Somos nós só. Só. Ator, música, trapos, vestidos, essas coisas. Plena horizontalidade. Não que eu abdique da verticalidade, mas eu só acho que só terá verticalidade se houver uma real horizontalidade. E a verticalidade não vai ser a do ator que se eleva geocêntrico, mas é a verticalidade da relação que se estabelece entre o ator e a plateia. A possível verticalidade. Todos nós juntos. Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Entende? Então, o ator que se salva sozinho é uma questão para mim. Eu discuto muito essa imagem desse ator que a nossa sociedade criou. E que, com o advento da celebridade, então, e do dinheiro que rende, isso fica mesmo, pode atingir um nível insuportável de o ator perder total consciência da função e do papel dele no mundo onde ele vive, porque eu acredito que a função teatral tem uma função. Eu não acredito que não tenha função. É uma produção humana desde os primeiros tempos da humanidade, né? Eu costumo dizer que o ator é doador universal. Eu vou dizer por quê. O primeiro ser humano, ele só tinha sangue ó.
Então, quando os primeiros ritos, as primeiras elucubrações que poderiam mais tarde haver das celebrações, das cerimônias, e depois virar teatro com o desenvolvimento da humanidade, esse ser humano que deve ter batido aqui para fazer barulho, deve ter feito coisas assim, meio macaco ainda, ele era sanguió, doador universal. Doador universal. Os sangues de outro tipo vão aparecendo à medida que o ser humano diversifica a sua atividade. Então, quando ele se estabelece na terra e começa a trabalhar com a agricultura, ele cria o sangue B. Quando ele começa a seguir os nômades, seguir os seus rebanhos, ele estabelece o sangue A. E aí, assim, à medida que diversifica, ele vai fazendo esse trabalho. Nós, atores, somos sanguió. Nós somos doadores universais, entende? Nós somos o primeiro ser humano, entende? Essa possibilidade de expressão de cada um de nós veio com a gente desde o macaco, o primeiro macaco que teve o saque, já estava ali fazendo o seu trabalho de ator. Então, recuperar essa possibilidade universal é um objetivo. De você ser doador universal significa o quê? Você não escolhe seu público. Você não faz para esse público, esse daqui é sangue OB, então o meu sangue é esse, aqui eu dou. Aqui é sangue AB, e meu sangue é AB, então eu faço para isso. Não. Doador universal. Doa a quem doer. Doa a quem doar também. Né? Então, essa verticalidade é de nós todos. E a função da função se completa quando nós conseguimos, num espetáculo, reunir essas condições todas que nos transporta para um outro tempo e um outro lugar, porque o nosso tempo, esse cronometrado, é uma abstração, entende? Mas tem o tempo, o espaço, que nós sabemos que a física fala disso, o Einstein fala, a física quântica fala dessa coisa toda, que é um lugar que você visita quando você faz um bom espetáculo, entende? E nos bons momentos do espetáculo, todos nós, atores, já vivemos de alguma maneira isso. Você tem a sensação que você pairou, você foi num outro lugar. Você morou em outro lugar, você habitou por instantes as dobras do tempo e espaço. Você chegou num lugar que é a eternidade do ser humano, presente, passado e futuro, juntos ao mesmo tempo. O espetáculo tem essa possibilidade, ele pode fazer essa construção. O espetáculo é capaz de proporcionar a nós, seres humanos, essa possibilidade. Para mim, um espetáculo, na sua totalidade, é uma forma perfeita a ser atingida. Ela paira. É uma forma perfeita a ser buscada. Não significa que a gente atinge, mas é uma forma perfeita a ser buscada. Você vai atrás disso. Eu costumo dizer que o espetáculo não é produção. O espetáculo é resultado do trabalho do ator, mas não é o trabalho do ator. Se o ator trabalha bem, Deus abençoa com o espetáculo. Então, o espetáculo é um download que vem. Ele chega e vai, porque ele tem esse sentimento da utopia, ele busca esse sentimento da utopia. E então, o trabalho de todos nós é buscar essa possível harmonia. O teatro é um lugar onde isso pode acontecer. Essa é a função da função, nos colocar num espaço de elevação, nos colocar perto das moradas superiores de nossas almas. A gente sair elevado daquela função que a gente assistiu. É uma função essencial, necessária cada vez mais, e cada vez mais a gente perde. Já está vindo aí um show do Michael Jackson em holografia, né? E eu já não sei mais se eu estou vendo a Fernanda Montenegro, se é holografia. Pode ser. Pode ser, entende? E é provável que a gente veja isso. Eu quero ver um dia se é a mesma coisa do sangue do doador universal, se é a mesma coisa uma holografia dessas. Já eu vi na televisão outro dia, já tem um espetáculo, vocês viram isso? De holografia. Inevitável chegar lá. O excesso de ciência é sinal de conclusão. Por isso que eu acho que é o apocalipse mesmo. Eu acho que a gente está vivendo o final de uma civilização. Você falou, a história se repete. Nenhuma civilização durou eternamente. Porque essa
vai durar. Entende? Nós estamos vivendo um final de civilização. Viver uma decadência não é uma coisa fácil. É a perda de valores, é não ter mais horizonte, não ter perspectiva, não ter futuro nenhum. Então, a gente ainda se mantém, mas eu digo sempre, nós estamos vivendo da luz de uma estrela que já morreu. E a gente sabe que a estrela, quando morre, ela ainda brilha, mas não tem mais a fonte alimentando. E eu acho que o teatro é uma possibilidade de criar novas fontes de luz. Difícil, é um minifúndio, é muito difícil, porque nós vivemos num mundo de latifúndio cultural. É um latifúndio, é a soja transgênica que assola a produção cultural, assola do teatro, assola os espetáculos, e é uma tsunami. Vai lá. Então, eu acredito que isso que eu estou falando aqui é uma forma de resistência, é um minifúndio capaz de produzir sementes de qualidade, produzir alimento orgânico, produzir cidadania de primeira classe, coisa que a transgenia jamais vai produzir. Jamais. A transgenia é a mesma coisa que a eugenia do Hitler. Entende? É a perfeição, é a incorruptibilidade. Entende? É o desumano elevado à última potência. Eu prefiro a imperfeição da cenourinha torta. Mais perto da imperfeição, da imperfeição humana. Então, esses minifúndios, nós somos um minifúndio. Isso daqui é coisa de minifúndio, isso daqui é cristão em catacumba. Entende? E nós somos minifúndios. Esses minifúndios é que podem produzir as sementes do futuro, de um presente que cada vez mais se mostra difícil e complicado. Eu não acredito nem que eleições de candidatos socialistas podem modificar isso. A modificação há de vir de baixo para cima, de dentro para fora. E vem vindo, e eu acredito. O futuro só acontece no presente. Então, quando nós estamos aqui fazendo essa coisa de catacumba, esses cristãos embutidos aqui, entende? Nós estamos construindo o futuro hoje. Não estamos esperando acontecer nada para fazer o futuro. E quando o Boal fala, eu não me calo, não me calo, não me calo, não me calo, ele está anunciando novas vozes para um possível outro novo tempo, que é o que ele queria e que ele acreditava. Então, é disso que se trata. Não tem nada a ver com literatura. Né? É teatro. É teatro. Porque mesmo se você faz Garcia Lorca, que é literatura maravilhosa, se você fizer a literatura, o teatro não aparece. Né? Você faz Shakespeare, que é excelente literatura, se você fizer literatura, o Shakespeare não aparece. Em cada um desses autores, de cada uma dessas pessoas que escreveram para teatro e escreveram bem, você tem que contar o drama, e não a forma. Tem que correr atrás dos conteúdos e não da forma. A forma há de aflorar naturalmente para fazer aquilo. Então, teatro e literatura são coisas que não se misturam, embora possam conviver muito, mas não posso encarar o teatro como literatura, embora ele possa ser estudado literariamente. Você pode pegar um texto e fazer uma análise literária enorme daquilo ali, mas muito provavelmente não vai te ajudar muito na encenação se você não conhecer o drama, a ação, a aventura humana. O que interessa é a aventura humana. Pena que a Luísa não esteja aí. Ela, sem nenhum menosprezo a você. Que ela faria isso. Então, eu vou devolver o microfone para Cecília. Eu já falei demais. Se vocês quiserem aplaudir, pode aplaudir, que eu não vou falar mais nada. Acabou, então? Não, mas a gente podia fazer o seguinte, não sei como é que está aí a plateia, Pergunta, né? A gente podia, se tem, fechar umas 3 questões. Pergunte agora ou calem-se para sempre.
Era só para eu falar só 10 minutos, né? Bom, boa noite. Eu quero parabenizar o trabalho, me emocionou, me comoveu. Eu sou fonoaudióloga, se eu não fosse fonoaudióloga, eu estava metido em um dos dois grupos, ou o teu ou o do Boal. E nessa busca eu acabei indo conhecer o Arco-Íris do Desejo, e aí eu fui para a análise. E estou aqui, solidária à arte, fazendo a minha parte, né, com as questões de leitura do povo. E eu fico pensando muito em tudo que eu aprendo sempre que eu releio, revejo, encontro, e como que a gente está, eu até comentei com a Nena no domingo, né, nos nossos outros exílios, especialmente no Rio de Janeiro, e como que esse movimento da verdade, como é o nome? A Comissão da Verdade, poderia realmente... Eu acho que esse movimento tem uma potência muito grande para libertar a gente de muitas coisas, porque essas pessoas estão aí ainda. E estão nos cargos de poder. Então, não é só uma limpeza de aura, não vai ficar tudo só mais leve, não. Vai ficar de fato. As instituições vão ficar. Eu trabalhei em instituições que essas pessoas estavam lá, nos cargos de poder, repetindo aquelas práticas. Né? Então, é muito grave. Né? Fui para análise, que era muita violência. Né? E o medo continua. Né? Então, os meninos não falam, porque a relação entre os homens, a sensação que eu tenho é que leva à morte. As meninas falam, mas pagam um preço muito caro por falar. É muita violência. E aí, as populações não falam. Tem placa ameaçando as pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Almir sabe disso. Né? O Boechat é um jornalista que a maioria que deve conhecer, ele relata, acho que pelo menos uma vez por mês, a situação de um policial que denunciou e que fica mudando de cidades no país inteiro, e a milícia acha ele e espanca a mulher e ameaça filho, e o homem, acho que está há 3 anos vivendo, fugindo. Um policial. Né? Então, essa gente ainda está aí. A Constituição brasileira parece que não vale, né, para eles. A luta dos direitos humanos parece que não chega. Esse discurso fica parecendo que é discurso de proteger bandido. Que bandido? De que bandido? Quem é bandido? Né? Então, eu acho que vocês que viveram isso nesse capítulo, porque não é a origem disso, né, eu fico pensando, nossa... Todas as violências que aconteceram, elas vêm, né, da Segunda Guerra, que vem da repressão do Vargas, que vem da Primeira Guerra, que vem de uma história de imperialismo, do patriarcado, uma história da humanidade, né, que a gente está humanizando. Por isso que está em decadência, mas vai surgir outra coisa. E aí o trabalho do Boal é que ele me trouxe esse fôlego, muitas vezes. Assim, me ajudou muito como pessoa para continuar trabalhando. Assim. O que a gente vai fazer? A gente tem que achar uma coisa para fazer aqui. Vamos pensar junto. Né? E aí eu acho que vocês têm uma voz que é ouvida na sociedade com muito mais facilidade que a minha. E se vocês mobilizarem, a praça berra e o palácio abre. Né? Então, eu estou dando aqui um voto de... força para vocês, podem contar com a minha pequena voz, no que eu puder. Acho que a gente tem... Acho que a gente tem esses movimentos de internet, tem umas coisas novas aí que mobilizam muito. Né? A Hildegard Angel botou o que ela viu lá no dia 31, né? Eu acho que muita gente viu, eu mandei para um monte de gente, né? Porque, assim... A opressão naquele dia ali foi muito violenta, em cima de jovens, né, que tem aquela força, e que é a força da juventude, que move muito. Né? Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de dar uma limpada aí em coisa muito séria, muito importante para todos nós, né, para além
daquele capítulo, daquele exílio ali, né? Porque estamos todos um pouco exilados ainda. O medo é o que não move a sociedade ainda, né? Então, a gente tem que se libertar de muita coisa aí. Então, eu sou argentino, por isso vou falar portunhol. Eu sou um exiliado também. Eu sou da Patagônia, de um povo muito pequeno. Acho que aqui no Brasil acontece a mesma situação. As pessoas do interior, quando se fala de ditadura, é muito difícil entender realmente o que aconteceu, né? Porque as ditaduras, o principal que atinge a las principais cidades, a las cidades grandes, onde o artista se expone, tem a possibilidade de abrir-se. A cidade pequena é, em si, uma microditadura constante, né? Eu aprendi a ditadura militar da Argentina na minha cidade. Aprendi ela na minha cidade, mas senti a ditadura militar argentina quando cheguei a Buenos Aires. E vivia lá por 3 anos, mientras estudava teatro e psicologia. En un momento me encuentro contratado en una pieza de teatro importante, hacía psicodrama y iba a trabajar con un gran psicodramatista que era Pavlovsky y en un momento, en un proceso muy difícil teatral para mí también como actor, tener que representar un personaje con un gran psicodramatista, él me hace una pregunta. Eu estava vivendo uma situação em Buenos Aires difícil, né? Minha família é do interior, não tinha tanto dinheiro para poder me sustentar e então tinha que trabalhar, pisar de teatro, estúdio e todo isso misturado, né? Como todos muitos estudantes que vão a estudar e aqui acontece também que vêm a estudar de outros lugares. Aí, em um momento, Pavlovsky me pergunta: mas você não sabe a ditadura? Você não sente a ditadura? Aí, em um momento, eu parei e falei: eu vivo a ditadura. Eu vivo a minha ditadura. Estou vivendo uma ditadura muito forte. Eu posso entender, eu posso compreender desde minha cabeça, posso entender sua ditadura. Eu posso ler um livro e entender muito bem os processos da ditadura. Eu posso até chegar e poder interpretar a ditadura. Mas eu estou vivendo na minha ditadura ainda. E ele, tão inteligente, tão sábio para mim, tão guia, né? Ele me fala: então faz sua ditadura. Representa a sua ditadura. Aí eu comecei automaticamente a chorar e a contar qual era a minha ditadura. Eu estava passando por uma crise econômica grande, tinha que trabalhar, tinha que fazer coisas que eu não trabalhava para que não gostava, tinha que viver e correr atrás. Chegava tarde ao teatro, que era o que eu queria fazer, minha família não tinha. E todo isso fazia de mim uma ditadura de por que eu não tinha essas possibilidades, de por que isto era assim, tão fechado. Eu trabalhava de mímico no metrô e vinha um polícia, me tirava e esse dinheiro me servia para poder pagar a comida e o apartamento onde morava com meus. Isso era uma ditadura também, e essa ainda é uma ditadura. Eu cheguei no Rio de Janeiro exiliado de minha ditadura, dessa ditadura que eu estava vivendo em Buenos Aires, e cheguei aqui achando como ingenuamente quizás que iba a ser todo ciudad maravillosa, que aquí iban a acontecer cosas maravillosas. Nossa, os olhos do mundo estão no Brasil. O Brasil é, poxa, quinta potência mundial, gente. Estamos no paraíso. Aqui eu achar minha verdadeira saída. E me encontrei caindo em outra ditadura. Uma manhã estou na praia, habiendo militado anteriormente en una ocupación que aconteció en Cinelândia, donde ocupa Río, pasando por un proceso de cambios permanentes na minha cabeça, na minha história, achava que havia feito algo importante para algo, havia intentado pensar en un cambio, dado tiempo para pensar por lo menos alguna alternativa, que acho fundamental, dar tempo, tipo, porque é de isso de que se fala, né? Do tempo.
Estaba hoy observando la pieza de teatro y habían cosas que no me sorprendían. Y veía una pieza de Tanarrua, una obra de Tanarrua, yo participaba con Miguel de Tanarrua y me sorprendía tiempo todo. Algo me estaba sorprendiendo. Hoy no me sorprendió. Y es la segunda vez que vengo a ver a pieza de teatro. No me sorprendía porque sentía que estaba viviendo eso ahora. Sentía ese actor siendo yo, siendo mis compañeros, siendo otros actores. Vivían esa dictadura. Una mañana estaba en la playa, en Flamengo, y de repente cae un guardia municipal y me obliga, junto a alguien llamado asistente social, me obligan a subir a una van y me llevan para un abrigo achando que era morador de rua. Yo fui secuestrado. Eso es dictatorial. Eso es una ditadura de agora, actual. Aí eu senti que vivia en una dictadura. E agora eu posso falar da ditadura minha desde aqui. E num futuro poder escrever uma peça de teatro e série e mostrar e assim continuar, porque esto é um círculo. É como o relógio, né? Você falou, Cecília, de um círculo de vivências. Estamos parando por um círculo. Pero eu sou um pessimista esperançado e eu acho que como círculo que nos movimentamos não somos uma roda. A sociedade é a roda de um carro. O carro vai andando para frente, mas para isso vários de nós vão ter que passar por processos difíceis. Hoje somos nós. Por sorte, hoje também não me sinto sozinho, acho que nessa época havia outros. E claro, hay otras formas de falar y uno va procurando alternativas y uno critica a internet y faz, porra, esta besteira, mas es una alternativa de sair, es una alternativa de pensar, de ver esas posibilidades y tal. No sé si es más o menos merda, si faz pior, contamina menos, más, qué es lo que faz, mas estamos procurando alternativas, porque el tiempo continúa. Y a algún lugar vamos a llegar. Isso. Ok, eu acho que isso fez. Eu tenho uma frase de efeito para encerrar. Eu tenho umas 2 ou 3 que eu... Mas a partir do que ele falou aí, a gente pode dizer, talvez de nós todos. Eu sou muito pessimista nos meus prognósticos, mas sou otimista nas minhas ações. Entende? E é disso que se trata, né? Foi boa para fechar? Então... Obrigado. Agora nós vamos servir um caldo quente e um vinho. Né? Fala. Olha só, segundas, terças, quartas e quintas, às 16 horas, esse espetáculo Murro em Ponta de Faca é gratuito. A gente está com o Facebook também, Murro em Ponta de Faca. Se vocês puderem compartilhar o espetáculo, os debates, enfim, a gente queria essa casa cheia até o final do mês. E agradecer a presença de vocês. Terça-feira que vem vai ser... Mais debates toda terça depois do espetáculo tem debate. A próxima terça, a princípio, a Derbal Freire Filho, a Heloísa, que daí viria na terça, e a Clara de Andrade. Pois não. Quer o microfone? Acho que o Almir esqueceu, né, de falar. Que está acontecendo todo um debate lá na Câmara Municipal sobre a lei do artista de rua, né, que a prefeitura está querendo meio que criminalizar, né, as apresentações. Um vereador, o Raymond, fez um projeto de lei, essa lei foi votada pelos vereadores, foi aprovada, foi para a mesa do prefeito para ele aprovar, o prefeito vetou isso, tem uns 6 dias, mais ou menos. Dia 18, ela vai para uma nova votação. Não sei exatamente os nomes técnicos, os termos técnicos, mas os vereadores agora vão dizer se concordam. Eles vão apreciar o veto do prefeito. Ontem tivemos um debate lá no Tá na Rua e foi muito proveitoso. E, enfim, o Amir estava me falando ali que hoje o prefeito ligou para ele.
O próprio. Ele atendeu o telefone e era o Eduardo Paes falando, não, vamos conversar. Eduardo, era o prefeito ligando para mim. Olha que coisa. Não, eu acho que já deve estar havendo aí um movimento dele repensar essa atitude. Que dentro desse clima de fascismo, que o nosso amigo ali está falando, dentro dessa UPP que a cidade do Rio de Janeiro está se transformando, o prefeito me chamar para conversar, ele diretamente ligar para mim, alguma coisa está acontecendo. Entende? E eu, desde o período de ditadura, é que eu trabalho com uma coisa na minha cabeça. Onde tiver uma brecha, mete uma cuia. Entende? E fiz isso a minha vida inteira. Aprendi com meu pai. Meu pai era imigrante, não era exilado, mas era imigrante. Ele chegou, ele ganhava vida no Brasil, quando ele chegou da Síria, rachando lenha. Então ele punha ali a lenha, rachava a lenha, todo mundo cozinhava com lenha, né? Então ele falava assim, ó, bate o machado, abriu uma brecha, enfia uma cuia. Que você tira o machado, mas a brecha não fecha. Então, onde houver uma brecha, vamos meter uma cuia. E essa agora é um brechão. Só um brecha. Quem quiser continuar informado, acrescenta o Tá na Rua, quem tiver Facebook, acrescenta lá o Tá na Rua para estar recebendo as reuniões, as informações sobre reuniões. Surgiu até uma ideia de acampar lá na Cinelândia. Dentro da conversa com o prefeito amanhã, se ele mantém o veto, nós vamos fazer uma ocupação das praças, vamos morar nas praças. Se ele revogar, se ele disser para os vereadores dele tirarem o veto, nós vamos também fazer uma ocupação. Nós vamos festejar nas praças a liberdade finalmente que se instala. Em 30 anos eu faço de rua há 32 anos. Nunca foi tão difícil como agora. E olha que encarei períodos de ditadura, início da década de 80, aí das coisas ali, e era mais simples do que agora. Então, se essa lei for aprovada, nós avançamos quilômetros mesmo, uma distância enorme, no sentido da conceituação e de estabelecimento de um conceito de arte pública e teria em oposição ao conceito de arte privada, que é o que vigora e o que está. Então, criar uma ideia de arte pública e políticas públicas para as artes públicas para uma cidade como o Rio de Janeiro, acho muito importante. Se ele derruba, ele mesmo derruba o veto que ele votou, o Rio de Janeiro vai crescer muito. As nossas praças vão renascer, porque no momento as praças estão sendo reformadas, mas ninguém pode entrar lá, que suja. Né? Então, mas ele me ligou. Haddad é o Eduardo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que eu. Tá bom? Obrigado por ter lembrado. Valeu, é isso aí, gente. Boa noite. É isso, acabou, né? Obrigada, apareçam. Muito obrigada.